Beleza. Então, vamos lá, pessoal. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Mônica Bento, eu sou assessora de comunicação do Agros, que é o Instituto UFB de Seguridade Social. Daqui a pouco vocês vão conhecer um pouquinho melhor do que é o Agros, né? Mas hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre dinheiro, né? Um assunto que é bom, mas também pode dar um pouquinho de dor de cabeça, tudo depende de como a gente lida com ele, né? Então, antes da gente passar por esse assunto, eu queria parabenizar vocês, os calouros que estão chegando aqui na UFB. Acho que pode ser que a gente tenha também pessoas que já são alunos, né, que não são calouros, mas também sintam-se parabenizados. Eu sou ex-aluna da UFB também, formei em janeiro de 2010, e é sempre muito legal a gente ver pessoas chegando para começar uma história aqui na UFB. Então, espero que vocês sejam muito felizes no período que vocês vão passar por aqui. Para que esse período seja um pouquinho menos sofrido, que a gente vai falar desse assunto hoje, do dinheiro, né, das finanças pessoais, para tentar ajudar vocês a ter uma experiência positiva nesse sentido durante o período que vocês vão passar na universidade, né, na UFB. Eu vou passar a palavra daqui a pouco para alguns colegas aqui que vão compartilhar a experiência deles e dar algumas dicas para quem está chegando, né, para quem está começando nessa vida universitária. Talvez alguns de vocês já trabalhem ou já tenham alguma experiência com isso, com lidar com o dinheiro, mas é muito comum que a gente só comece realmente a lidar com isso à medida que a gente entra na universidade, seja porque vai receber a mesada, ou porque vai começar a fazer estágio, ou quando se é de Viçosa, às vezes não por isso, mas a gente começa a ter gastos diferentes, né? E desejos também, assim, planos diferentes que estão ligados a essa vida acadêmica. Então, é interessante quando a gente já tem uma noção melhor de como lidar com o dinheiro que a gente vai receber ou vai ganhar, para a gente poder realmente aproveitar e, quem sabe, até fazer ele render, né? Até investir e aproveitar de uma maneira melhor, né? É uma roda de conversa, então vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas ou fazer comentários no chat. Dependendo, a gente pode até abrir o microfone, assim, em algum momento, né? Mas acho que mandando pelo chat primeiro fica um pouquinho mais organizado para a gente se escutar e para realmente ser uma conversa, para a conversa fluir. Eu vou apresentar bem rapidamente, eu vou deixar eles se apresentarem, mas só para vocês saberem quem vai compartilhar um pouquinho as experiências aqui. O Antônio Andrade Leão de Oliveira, ele é estagiário aqui do Agros, ele é aluno da UFB, ele é também presidente da Associação Atlética Acadêmica Monetária da UFB. Quem também vai conversar um pouquinho com a gente é o Alisson Felipe Freitas Santos, ele é funcionário do Agros e ele é ex-aluno da UFB também, vai falar um pouquinho da experiência dele aqui. E a Eliane Santana, que é funcionária do Agros também, da Gerência de Investimentos, e ela é 2 vezes ex-aluna da UFB. A Eliane tem 2 graduações pela UFB, vai poder falar também dessa experiência, e é de Viçosa também, então a experiência dela aqui como estudante, né? Eu vou deixar eles se apresentarem melhor, mas eu queria pedir para quem se sentir à vontade, quem quiser, mandar no chat de onde se é de Viçosa, se é de outra cidade, e o curso que vai fazer ou que faz. Só para a gente conhecer um pouquinho vocês também, e às vezes tem alguma experiência que alguém já passou, que vai se encaixar bem com isso, né? Seja pelo curso, seja pela cidade. Não sei se puderem mandar, a gente fica conhecendo vocês um pouquinho. E eu vou deixar, então, eles se apresentarem, vou passar a palavra primeiro para o Antônio, depois passo para o Alisson e para a Eliane. Antônio, com você. Boa tarde, gente. Todo mundo escutando? Tá? Já. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Antônio. Eu entrei na UFV em 2017, eu faço curso de administração. Atualmente estou acho que é o 8º período. Esse período remoto deixa um pouco doido, assim, essa questão de contagem. Eu não sou natural de Viçosa, eu sou de Palmas, no Tocantins, um pouco longe aí, dá seus 1.800 quilômetros, mas eu tenho parentes em Viçosa. Então, quando eu mudei para Viçosa, eu já tinha a intenção de ir para Viçosa, quando eu fui escolher o curso, o local, essas coisas, então tendeu bem para Viçosa. Quando eu cheguei em Viçosa, já fui para casa de parente, então não tive muito esse problema, o pessoal de fora aí que vai ter para escolher república ou para achar apartamento, essas coisas assim. Um tempo depois também eu entrei na Atlética Monetária, então foi a primeira experiência assim que eu tive de âmbito
extracurricular mesmo, válido. Eu entrei em agosto de 2018, estou nela até hoje. Eu comecei como trainee da diretoria administrativa financeira, administrativo, financeiro e jurídico, mesmo que a gente não saiba dessa parte jurídica, estamos lá. Pouco tempo depois, já assumi a diretoria de financeiro, é uma área que eu sempre me identifiquei, então sempre tendi a essa parte da administração, de controle de gastos financeiros, essas coisas. E agora, em março desse ano, eu tive a oportunidade de participar do processo seletivo do Agros, entrei na parte de gerência de saúde, no setor da arrecadação, e tô aí, sempre de galho em galho, continuo nessa área da gerência, da administração, controle de gastos, custos, essas coisas. Então, para dar entrada um pouco nesse assunto, igual eu estava falando, quando eu vim para Viçosa, eu não precisei me preocupar em procurar alguma república, alguma coisa assim. Tinha meu dinheiro, meus pais me bancavam, me dão uma mesada, essas coisas, eu só tinha que preocupar em cuidar daquele dinheiro até o próximo mês. Então, se eu quisesse comer fora, eu tinha que usar daquele dinheiro, se eu quisesse sair, se eu quisesse viajar, alguma coisa assim, guardar, poupar, enfim, era aquele dinheiro que eu tinha. Então, já me tirou um grande peso das costas em não precisar me preocupar com contas a pagar, digamos assim. No máximo seria um cartão, mas na época eu nem tinha cartão de crédito porque eu não era adepto a essa função. Eu achava que sempre ia me trazer muitos problemas. Um pouco com medo disso aí. Aí, desde o início, eu lembro que desde o dia que eu saí daqui de Palmas, eu já comecei a procurar aplicativos de controle financeiro, controle de gastos, essas coisas, eu estava bem preocupado em guardar um dinheirinho, essas coisas. Então, sempre baixei vários aplicativos, essas coisas assim, e não gostei de nenhum. Achei que eu queria alguma coisa mais simples e direta, que buscava somente cuidar dos meus gastos. Aplicativos ou vinham com muita propaganda, ou dispersava um pouco do foco, queria te levar para algum outro caminho, alguma coisa assim. Aí eu acabei e falei, não é muito o que eu estou procurando, não. Então, a dica já fica aí para aqueles calouros, o pessoal que está saindo de casa agora, já mudando de cidade, crie um grupo no WhatsApp, só com você mesmo, ou no próprio bloco de notas do celular, aquele famoso lembrete. Coloca lá seu custo diário, o que você vai gastando cada dia, assim, você vai gastar com uma bala, com um picolé, essas coisas assim, por menor que seja, coloque seus gastos lá, porque no final do mês você vai se assustar. Você vai vendo que de R$ 1 em R$ 1 a conta fica grande. Então, assim, vai fazer diferença no final do mês, quando você quiser ter a camisa da Atlética, alguma coisa assim, ir para alguma festa, ir para os nossos conhecidos eventos externos, eventos esportivos, vai precisar de cada centavo. Então, aí já fica a dica. E nunca tive problema. Eu acho que o Alisson aí, já dando um spoilerzinho do que o Alisson deve contar, eu já escutei que ele teve alguns probleminhas durante o seu processo na faculdade, durante o período aí que esteve na UFV, mas eu acho que o grande motivo de eu não ter tido problema nenhum foi isso, esse controle financeiro, porque igual a tecla que todo mundo bate hoje em dia, o problema no Brasil é que a gente não tem educação financeira na escola. Então, a gente não sabe cuidar do dinheiro, não sabe gerenciar, não sabe poupar. Então, acho que se você começa fazendo pequenos atos, considere isso como um pequeno ato, uma pequena atitude, que é gerenciar aí o que você está gastando, com o que está gastando, já é um grande passo. Então, aí você vai saber se é supérfluo ou não. Ou se você falar, gastei muito nisso aqui esse mês, eu acho que mês que vem é bobeira ficar gastando esse tanto, posso economizar um pouco. Aí também já entra a parte, quando eu entrei na faculdade, na Atlética, em 2018, no processo trainee, entrei como
trainee da diretoria administrativa, financeira e jurídica, aí depois já entrei na parte, já assumi a diretoria por vacância do cargo, eu falei, é uma área que eu gosto, é uma área que eu consigo. Então, aí fiquei de dezembro de 2018 até dezembro de 2019, comandando a diretoria, foi uma das diretorias que finalizou com maior saldo em caixa. Então, conseguimos poupar bastante. Digamos que seria, eu acho que é mérito mesmo desse grande gerenciamento financeiro, porque observei vários gastos desnecessários ou coisas que não precisavam ser feitas naquele momento, ou que o dinheiro estava sendo direcionado para o fundo errado, essas coisas assim. E devido a esse sucesso, digamos assim, né, não gosto muito de utilizar essa palavra, mas devido a esse sucesso, acabei que conquistei também, entrei na presidência para tentar comandar a Atlética. E só que aí veio a pandemia, nossos planos foram adiados por 1 ano e agora são 2 anos já. A gestão que era para ser encerrada em dezembro do ano passado, estamos estendendo aí para tentar terminar pelo menos próximo da volta às aulas, essas coisas assim, lançar alguns processos seletivos, essas coisas. Então, acho que por enquanto eu vou passar aí para o Alisson, se quiser se apresentar também e falar, depois a gente conversa mais um pouco. Boa tarde, gente, tudo bom? Meu nome é Alisson, eu sou estudante da universidade e eu vou contar para vocês um pouco do que eu passei quando eu cheguei na UFV e tudo que envolve esse problema, né? Quando eu cheguei na UFV, eu sempre morei com os meus pais, então, quando eu cheguei aqui, eu me senti livre. Eu achava que eu era dono dos meus passos, eu ia conseguir tudo que eu queria. E aí, vou tentar explicar um pouco de como aconteceu esse processo na minha família, né? Meus pais nasceram durante o regime militar, então a gente tinha uma crise econômica muito grande no país, e era mais difícil as famílias terem acesso a algumas coisas. Então, eu cresci com a ideia que meus pais tinham de que eles iam oferecer tudo para os filhos. Então, minha mãe e meu pai tentaram oferecer de tudo para mim e para o meu irmão, para que nós não passássemos pelo que eles passaram, né? E eu cheguei aqui em Viçosa, então, com esse sentimento. Eu não tinha ouvido muitos nãos ao longo da minha vida, dos meus pais, e quando você não está em um período de pandemia, né, e você vem fazer o seu cadastro, a sua matrícula na universidade, alguns bancos ficam esperando você ali para poder conversar, explicar alguma coisa de como é a vida universitária, e um banco me ofereceu uma conta e um cartão de crédito universitário, na época. O cartão de crédito universitário para a época é muito similar ao que nós temos hoje no Nubank e bancos afins, né? Então, eu tinha um cartão com limite X e que eu não pagava anuidade. Então, eu me senti rico, porque nós temos a falsa impressão de que o cartão de crédito é um dinheiro, né? Helene até falou isso mais cedo, eu achei muito interessante, porque era a impressão que eu tinha. Então, eu achava que além do dinheiro que meus pais me mandavam, todo mundo me mandava, eu tinha mais dinheiro ainda para poder gastar. Então, eu comecei a gastar descontroladamente ao longo do tempo, e no final de 1 ano e meio, na época, meus pais me enviavam algo próximo de R$1.000 por mês, para eu pagar todas as minhas contas, né? E no final de 1 ano e meio, eu já tinha um saldo devedor no cartão de crédito de aproximadamente R$5.000. E aí, eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu conhecia muito bem a parte de gastar, mas a parte do pagar, eu não tinha familiaridade nenhuma. Então, eu procurei os meus pais, fui conversar com minha mãe, falei, mãe, eu estou devendo cartão de crédito. A primeira pergunta que ela fez foi como, né? Porque ela nem sabia que eu tinha esse cartão de crédito, eu tinha 20 anos, então não precisava também pedir autorização dela, mas também não conversei, né, a respeito. E aí, ela teve um momento de reflexão,
e ela falou, eu mimei demais você, meu filho, porque ela começou a entender que eu tinha entrado em um problema por nunca ter conversado isso com ela, né? Então, nós sentamos e a partir de então, eu tive que reestruturar a minha vida na universidade. Então, além de todos os problemas que eu tinha com as matérias, eu tive que começar a me ajustar como ser humano também, como adulto, né? A endireitar a minha vida financeira. Então, eu passei por um processo de reestruturação. O combinado foi que ela não aumentaria os valores que ela me mandaria, e eu teria que me reestruturar a partir disso. Então, eu demorei 3 anos para poder me reestabilizar. Eu gastei por 1 ano e meio e gastei o dobro do tempo para poder me organizar. Disso tudo, no final dessa reestruturação, eu percebi que se eu tivesse, ao invés de ter gasto dinheiro desenfreadamente, eu tivesse me controlado um pouco, eu teria vivido os meus 5, 6 anos de graduação de uma forma regular, eu poderia ter equilibrado todos os casos e não passaria por tanto problema no final do curso. E, ao mesmo tempo, eu comecei a notar que se eu tivesse guardado R$ 100 desses 1.000 que eu recebia todo mês, desde quando eu entrei, eu poderia ter pago a minha formatura, porque vocês vão ver lá na frente que a formatura não é barata, né? Eu poderia ter pago a minha formatura e eu não precisaria de nenhum tipo de investimento, eu poderia ter guardado debaixo do colchão, que eu teria conseguido pagar todos os débitos da formatura, né? Se eu pudesse dizer para vocês o que eu aconselharia hoje, seria basicamente o que o Antônio disse sobre controle. Se ninguém ainda te ensinou na vida de vocês a respeito desse controle financeiro, e pode ter acontecido alguns casos similares ao meu, né? Eu digo que comecem a observar o que vocês estão fazendo. Porque no final de tudo, eu fui analisar as minhas contas, as minhas faturas, e eu percebi que a maioria do gasto que eu tinha do cartão eram com coisas totalmente supérfluas e com produtos que eram perecíveis. Então, era um jantar em algum lugar diferente, era ir para algum lugar, festas, então passar ingresso de festa no cartão. É muito triste ver que nós temos a oportunidade frequentemente de avaliar as nossas contas e nós deixamos despercebido, né? Eu acredito que Eliane vai entrar nos assuntos relacionados a como fazer esse controle, né? E já digo para vocês que existem dicas dela que eu utilizei na época e foi o que me salvou. Então, acho que tanto para prevenir quanto para remediar, as dicas dela vão ser excelentes. Com você, Eliane, pode compartilhar com a gente também sua experiência e as dicas. E só retomando, né, até antes de você falar, isso que o Antônio falou e que o Alisson falou, acho que é muito importante, sim, principalmente para quem não tem essa experiência em casa, porque vive com os pais, às vezes não conhece nem as contas da casa, de começar a pesquisar um pouquinho sobre isso, para conhecer os custos mesmo. Às vezes a gente não sabe quanto custa o gás, quanto custa, não tem ideia de quanto se paga pela internet, e dependendo de onde a pessoa vai morar, se ela vai vir para uma república ou se ela vai morar sozinha, ela vai ter que pagar essas contas. Então, às vezes a gente pensa que o dinheiro é só para eu comprar o ingresso da festa, ou é só para eu almoçar, mas tem outros gastos, assim, fixos que uma casa tem, né? Então, conhecer, anotar, perguntar, né, para os pais, enfim, para alguém que tome conta da casa, já é um primeiro passo para começar essa organização. Vamos lá. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos sim. Sim. Antes de apresentar aqui para vocês as minhas dicas, eu quero começar contando um pouquinho da minha experiência. A minha realidade é um pouquinho diferente da dos meninos. Eu sou de Viçosa mesmo, eu comecei aqui na UFV lá em 2011. Estou revelando aí um pouquinho para vocês da minha idade também, mas a minha primeira graduação
eu comecei aqui na UFV, eu comecei a trabalhar primeiro. Então, assim, eu comecei no mercado de trabalho antes de começar na UFV. Então, eu venho de uma família, assim, muito simples. Então, desde o início da graduação, eu me sustentei. Isso é uma realidade diferente de muitas pessoas, né? Em que os pais os mantêm dentro da universidade. Não foi meu caso. Eu me sustentei desde o início e foi assim durante todo o período. Mesmo depois que eu comecei a fazer o curso, eu fiz estágios durante todo o tempo. Depois eu saí do emprego fixo, fiz estágios, trabalhei freelancer, fiz várias coisas, mas assim, durante todo o período eu me sustentei. E eu criei uma apresentação para mostrar para vocês de algumas coisas. Eu comentei com os meninos que eu gostaria que alguma pessoa tivesse me dito lá atrás, né? Tivesse me falado assim, quando eu estivesse iniciando o curso, né? Quando eu estivesse nesse período que vocês estão, até para eu poder ter feito algumas coisas diferentes. Eu não digo assim que hoje eu sei tudo, né? Longe disso, assim, mas hoje, ao longo da caminhada, a gente aprende muita coisa, né? Eu vou apresentar aqui para vocês um slide, aí vocês me falam se vocês estão visualizando direitinho. Só um instante. Vocês estão conseguindo visualizar? Ainda não, Liliane. Ainda não? Ainda não. Agora sim. Sim? Uhum. Se eu passar, vocês veem? Sim, tá direitinho. Ah, tá. Eu coloquei aqui, como primeira dica, para a gente estabelecer objetivos e metas. Por que isso, sabe? Porque quando a gente estabelece objetivos e metas, a gente consegue renunciar aqueles prazeres momentâneos em prol de benefícios futuros. Por exemplo, o Alisson citou uma coisa que é muito importante na vida de um estudante, que é a formatura. A gente passa por um período de 4 anos, 5, né, dependendo aí do curso, estudando, passando por momentos assim tão difíceis, né, por matérias tão às vezes tão desafiadoras, que a gente quer compartilhar no final ali com a família, uma festa, alguma coisa assim. E às vezes a gente pensa, eu poderia deixar de ir numa festa em prol da formatura. Então, quando você tem um objetivo ali no final, a gente consegue, às vezes, deixar de ir numa festa, de ir mesmo em prol de alguma coisa maior, que seria a formatura. Então, quando a gente tem algum objetivo maior, a gente consegue fazer isso. Então, é importante a gente ter esses objetivos, a gente ter essas metas definidas, né? Quando a gente tem dinheiro na mão sem destino, ele é um recurso perdido. A gente tem que ter um destino para o dinheiro que a gente tem na mão. A clareza do dinheiro que a gente tem na mão, ele vai ajudar a gente a manter o foco, ele vai evitar que a gente gaste desnecessariamente o dinheiro, ele vai fazer com que a gente tenha prioridade, né? Qual que é o objetivo que a gente tem? O objetivo é uma especialização, quando formar, o objetivo é mesmo a formatura, é fazer um intercâmbio,
é aposentar livre do INSS? Esse é o meu objetivo, né? O meu objetivo hoje é quando eu terminar essa minha vida laborativa, eu não depender da aposentadoria pelo INSS. Qual que é o objetivo de vocês? Sabe? A gente tem que ter isso em mente. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai estabelecer metas para que isso aconteça, sabe? E a gente fala assim, mas eu tô nova hoje, eu vou viver trabalhando, assim, minha vida inteirinha, e só quando eu me aposentar que eu vou fazer isso, sabe? Eu vou gastar minha vida inteira para só atingir meu objetivo no final. Não, sabe? As metas, elas devem ser estabelecidas para curto, médio e longo prazo. Então, assim, eu não preciso ter meu objetivo é me aposentar livre do INSS, mas eu não preciso ter só esse objetivo. Eu posso fazer objetivos, assim, para o longo da minha vida, sabe? Então, para o curto prazo, eu posso fazer um objetivo, assim, para 1 ano, eu faço objetivo para 2 anos, para 5 anos, para 10 anos. Então, são objetivos que eu vou fazendo para o decorrer do prazo. Então, eu coloquei um exemplo, assim, mais dentro da nossa realidade mesmo, né? Para 1 ano, eu posso fazer um objetivo de comprar um notebook. Vocês são calouros, assim, às vezes alguém quer trocar um computador aí dentro de 1 ano. Então, a gente faz um objetivo de trocar um computador aí dentro de 1 ano, ou comprar um novo e tal. Médio prazo, a gente faz uma aí da formatura, de pagar especialização, de fazer um intercâmbio. Longo prazo, vamos comprar uma casa própria, viver de renda, da aposentadoria. O que a gente quer fazer? E tem um princípio que eu acho ele muito inteligente, é o princípio SMART. Ele fala que que a meta ela deve ser específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Que a meta ela deve ser exclusiva, especial, particular, tá? Ela deve ser específica, ela deve ser mensurável. Então, assim, uma meta que eu consiga medir, por exemplo, realizável. Não pode ser uma meta, por exemplo, que eu falo assim, eu vou para a Lua, assim. Eu acredito que eu não consiga realizar essa meta, né? Pelo menos não dentro da minha realidade, né? Uma meta alcançável. Eu quero viver 150 anos, assim. Só se acontecer alguma coisa muito louca dentro da medicina. Não é alcançável dentro da minha realidade também, não. Uma meta relevante, que seja importante, que mereça atenção. Uma meta temporal, que tenha prazo definido. Gente, isso é muito importante. Vamos supor que a gente coloca assim, eu quero trocar o meu computador, mas não coloco um tempo. Eu quero trocar meu computador, é minha meta. Mas eu quero trocar meu computador daqui a 50 anos. Se a gente não colocar tempo, daqui a 50 anos, eu vou juntar o quê? R$1 por mês, sabe? Então, assim, a gente tem que colocar tempo para que isso seja relevante para a gente, para que a gente consiga realmente fazer sentido, sabe? Então, senão a gente não consegue. Então, essa meta SMART, esse princípio SMART, ele é muito interessante, porque seguindo todos esses princípios, a gente consegue alcançar todas as metas. Uma outra coisa é a gente entender a escada das finanças, onde que a gente está. Muitas pessoas acham que economizar, poupar e investir é a mesma coisa. Quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre finanças, eu também achava economizar, poupar e investir é a mesma coisa, mas não é. Se, por exemplo, uma pessoa ela vai comprar um livro
e ela vai em 5 lojas e ela acha em uma loja o livro mais barato e ela decide comprar nessa loja, ela está economizando. Se ela pega esse valor que ela economizou, né, desse livro que ela comprou mais barato e guarda, ela está poupando. Se ela pegar esse valor que ela poupou e guardar esse dinheiro numa aplicação e colocar esse dinheiro numa aplicação financeira, ela está investindo, porque ela está multiplicando esse valor. Então, são conceitos diferentes. Quando a pessoa está investindo valor e multiplicando esse capital, ela vai ter um ganho. E isso que é o que a gente quer. A gente quer multiplicar o capital. Então, em qual degrau que a gente está? Se a gente estiver no subsolo, que a gente estiver, por exemplo, aí no degrau 0, a gente está endividado. É o que a gente não quer. A gente não quer estar endividado de forma alguma. A gente tem que avaliar em qual degrau que a gente está. Nesse momento, reflita em qual degrau que você está dessa escada, tá? E ainda, sobre a escada, você tem que pensar que você só chegará nesse topo se você passar por todos os degraus, tá? Comece poupando no início do mês. Não espere sobrar dinheiro para poder poupar, porque a gente tem o péssimo hábito de poupar, geralmente quando sobra, né? Ah, eu vou guardar o que sobrou. Se a gente fizer isso, no fim do mês, a gente vai ter mais... quando a gente só guarda o que sobra, a gente geralmente guarda muito pouco. A gente corre o risco de ter mais mês do que salário. Então, assim... Pega no início do mês e define o que você vai guardar do seu salário e depois você gasta o restante, tá? Não adianta fazer o contrário, porque senão não vai atingir a meta mesmo. Isso não é papo de investidor, sabe? Isso é realidade, porque se você quiser atingir a meta, é assim que se faz. O hábito de fazer o controle financeiro. Os meninos falaram muito bem. É anotar, é ver o que funciona. Existem hoje milhões de aplicativos. Eu também utilizo o grupo no WhatsApp só comigo. Eu utilizo uma planilha no Drive também, porque onde eu estou, eu abro e faço qualquer modificação. Eu tenho agenda também, que, assim, algumas coisas eu gosto de colocar no papel, mas isso é muito pessoal. Cada um vai ver o que funciona melhor para si. Tem alguns aplicativos muito bons, mas, assim, eu realmente não gosto muito de aplicativo por causa de propaganda, mas tem alguns pagos que são baratinhos, mas, assim, eu realmente não acho que funciona para todo mundo, né? Mas isso é de personalidade, cada um vai testar e ver o que funciona para si, né? Mas, assim, tem que ter controle financeiro. Anotar tudo e ver o que está fazendo, que está sequestrando o seu recurso. E o que tem que cortar do orçamento. Eu estava tentando ver quais são as coisas que fazem com que geralmente as pessoas gastem mais, que é o cartão de crédito. O cartão de crédito é um dos maiores aliados das pessoas, porque ajuda muito quando a pessoa vai fazer uma compra, né, muito grande, vai fazer com um valor muito alto, né, que ajuda o parcelamento e tal, mas também faz o que aconteceu com o Alisson, né?
a pessoa vai lá e acha que tem um limite que pode ser utilizado sem a pessoa ter o recurso para pagar depois. As tarifas bancárias, hoje a gente tem muitos bons bancos que são, assim, tarifa zero, e a gente tem os bancos que são obrigados a oferecer o serviço essencial, que é os bancos sem tarifas. A gente tem ainda alguns bancos que cobram unidade de cartão de crédito, que também, assim, não é vantagem nenhuma. A gente tem várias pessoas que gastam muito alto com restaurantes, então, assim, isso também sequestra os recursos de muita gente. E serviço de streams, né, que assim, tem gente que assina todos possíveis, e isso realmente representa um gasto muito alto para muitas pessoas, né? E isso, na hora de fazer o controle financeiro, a pessoa vai perceber que isso é o que está levando muita gente a ter o orçamento estourado. E falar de reserva de emergência é falar que a maioria das pessoas não tem. Isso não faz parte do case do brasileiro, né? Quando tem uma emergência, geralmente o brasileiro não tem onde recorrer. Aí vai pegar um empréstimo com juros altíssimos. Isso é um problema muito grave, porque a emergência, ela geralmente ocorre. E o nome é esse, emergência, porque ocorre, assim, quando menos se espera. E todo mundo deve ter. A reserva de emergência, ela deve ter, assim, não é um padrão, mas deve constar pelo menos 6 a 12 vezes o gasto mensal da pessoa. E ela deve ser... a reserva de emergência, ela deve ser destinada à emergência somente. É importante que esse conceito ele fique muito claro. Muita gente, elas poupam, né? E na primeira oportunidade que tem, já usa essa reserva de emergência para comprar um bem que fiquei com vontade de de trocar meu carro e tenho um dinheiro na reserva de emergência, vou usar, porque ele é um dinheiro que está na liquidez. Não é para isso que serve. Esse dinheiro é para reserva de emergência. E é um dinheiro que realmente tem que ficar na liquidez, né? O dinheiro que na liquidez é um dinheiro que fica assim, precisou hoje, ele tem que estar disponível hoje. Então, isso não quer dizer também que tem que ficar só em poupança, né? Ele pode ficar em um fundo de liquidez diária, pode ficar em qualquer investimento que tenha liquidez diária, tá? Mas que fique claro que a reserva de emergência, ela é para emergência e ela deve existir. E o planejamento financeiro, o que é isso? Esse planejamento financeiro, ele deve ser constituído ao longo da vida, para que a pessoa ela consiga chegar num determinado momento da vida em que o orçamento ele fique mais ou menos nesse percentual, em que os gastos essenciais da pessoa ele não ultrapasse 50% do orçamento, para que o restante do salário, da receita da pessoa, né, porque ela pode ter outras receitas além do salário, possa ter outros destinos, como lazer e investimento. Então, assim, os gastos essenciais são o quê? São moradia, alimentação, transporte, saúde. Então, assim, já pensou se a pessoa tem um salário e 100% daquilo vai tudo para essa finalidade? A pessoa não pode fazer compras, não pode... ter um investimento, porque tudo que ela ganha, ela tem que gastar, assim, com o que é essencial. Isso, assim, ela não tem qualidade de vida, né? Então, o ideal é que utilize esse método mesmo, que a gente chama de 50, 30, 20,
em que o orçamento dela seja distribuído, né? Seja distribuído para que somente 50% chegue nesses essenciais, e o restante ela consiga colocar em lazer, em hobbies, né? E os 20% em investimentos. Em 20% em investimentos, até 10% até constituir a reserva de emergência. Depois, em investimentos mesmo, né? Em investimentos como... depois ela pode fazer de acordo com o perfil de investimentos, pode colocar em tesouro direto, fundos de investimentos, e os outros ela pode colocar em aposentadoria. E você, né? Você é calouro, você é estudante, você já pensou na sua aposentadoria? A gente sabe que a reforma da Previdência, essas reformas que aconteceram, né? Que vão acontecer outras, elas vão atrasar cada vez mais os planos de muitos brasileiros que anseiam pela tão sonhada aposentadoria. Eliane, de verdade, eu já desisti de me aposentar pelo INSS, tanto que eu coloquei como meta me aposentar livre do INSS, porque o atual modelo da Previdência Pública, ele não se sustenta. Atualmente, a maior parte da população contribuinte, e esses contribuintes que sustentam os aposentados e pensionistas. Mas, assim, tem um aumento de expectativa de vida e a taxa de natalidade só está caindo. Então, daqui a pouco, os aposentados vai ter mais aposentados do que contribuintes, e esse modelo de previdência que está hoje, ele vai desmoronar, tá? Eu peguei até esse modelo, que é muito interessante. Em 1980, existiam 9 ativos para 1 inativo. Em 2019, eram 5 para 1. Em 2060, a expectativa é que vão ter 1,6 ativos para 1 inativo. Então, assim, é um modelo que tende a cair mesmo, sabe? Que é um modelo de repartição simples. Então, assim, o que a gente tem hoje aqui de previdência complementar, né, no Agros, que é uma alternativa de investimento mesmo, que até a gente oferece, né, dentro dessa proposta de investimento alternativo, um plano completamente diferente, né, que o participante ele escolhe o quanto deseja contribuir à forma de receber seus recursos, uma rentabilidade acima de mercado, porque o Agros é uma entidade sem fins lucrativos, toda a rentabilidade ela vai para a conta do participante, menores taxas em relação ao mercado e incentivo fiscal. Então, o que a gente tem? Nesse sentido, eu, como contribuinte, eu escolhi, né? A minha meta hoje é não depender mais do Estado. Eu escolhi me aposentar pelo Agros mesmo, para poder ter uma previdência complementar totalmente independente de Estado, para poder me sentir mais segura. Esse é meu objetivo, tá? E é a minha meta. E eu queria entender um pouquinho até de vocês, né? Como estudantes, assim, qual é a meta de vocês e qual é o objetivo de vocês, e até saber se vocês têm alguma dúvida nesse sentido. Pessoal, se alguém quiser enviar no chat, né? No chat, eu queria até aproveitar aqui que a Janaína fez o comentário do cartão de crédito. Eu acho que se todos estavam aqui no início da nossa roda, eu falei que no início eu cheguei em Viçosa, na UFV, e não tinha cartão de crédito. Era somente cartão de débito ou dinheiro mesmo, que era o dinheiro que meus pais mandavam.
Mas com esse controle financeiro, eu fui observando a questão dos meus gastos, vi que eu estava tendo esse controle, vi que eu estava assim apto a utilizar o cartão, que não ia me enrolar essas coisas, eu logo fiz um Nubank, que é sem taxa, sem custo, tem a facilidade de você poder, na época era um dos poucos que transferiam dinheiro sem custo, então, e uso até hoje. Hoje eu praticamente parei de usar o dinheiro e aplico o dinheiro, inclusive, com o que eu recebo na mesada. Eu aplico a bolsa do estágio, essas coisas também, deixo aplicada lá no conta, tem um rendimento diário. Então, assim, estará disponível também, funciona como se fosse um fundo de emergência, igual a Eliane falou. Só que é aquilo, né? Eu não estou deixando somente para emergência. Está disponível para o momento que eu precisar usar, se eu quero juntar para fazer uma viagem, ele fica lá, essas coisas assim. Porque acaba que nós, estudantes, não tem, ainda está meio cedo para conseguir montar um fundo de emergência, ou o que consegue assim, uma quantia bem pequena para estar guardando todo mês, o que vai sobrar todo final de mês. Mas é igual, enfatizo o que ela falou, se você tiver um controle, se você confia, é uma boa alternativa você usar o cartão de crédito para aplicar o dinheiro que você tem em conta. José, eu gosto do PicPay, sim, eu uso ele também para deixar uma parte do dinheiro. Ele fica lá, como ele rende ainda um pouco mais que o Nubank, eu ainda acho melhor deixar no PicPay. A diferença é a questão do próprio cartão, né? Eu não utilizo o cartão do PicPay, eu utilizo somente do Nubank. Só complementando também o que o Antônio falou, ele falou essa questão da reserva de emergência, acho que ficou muito claro durante a pandemia, né? Muitas pessoas ficaram sem renda, talvez possa ser a realidade dos pais de alguns de vocês, ou de pessoas que a gente conhece, né? Então, quando a gente pode se precaver, a gente pode construir essa reserva, como o Antônio falou, talvez como estudantes essa não seja uma preocupação tão grande, mas mesmo uma reserva que seja coerente com o dia a dia do estudante, né? Muitos estudantes saíram, foram para casa e continuaram pagando república fechada aqui no FV por um tempo. Então, teve gente que teve que lidar com isso, né? Às vezes a bolsa do projeto de extensão foi cancelada, mas a pessoa ainda tinha custos. Então, também aconteceu aqui, né? Acho que a pandemia mostrou muito isso, assim, que dentro da realidade de cada um é importante a gente construir essa reserva, né, como for possível. A própria república, muitos esquecem que no final, quando você vai entregar uma república, você precisa entregar ela reformada, república ou apartamento, né? Qualquer imóvel de aluguel. Então, muitos esquecem disso e quando chega o momento de entregar, pena um pouco para pagar, tem que recorrer aos pais ou algum empréstimo, alguma coisa assim do tipo. É verdade. E até uma dica também para quem, acho que nesse momento, esse período remoto, o pessoal que vai mudar de cidade, eu vi pelo chat que tem bastante gente que é de fora da cidade, né? Tem gente que vai para Florestal, para Rio Paranaíba, para Viçosa, de cidades bem distantes. Então, é de conhecer mesmo, se for morar numa república, os gastos de uma república, né? Entender, porque às vezes não é só pagar ali a mensalidade, às vezes tem a caixinha da república, que você vai construir ali um fundo compartilhado com o pessoal, ou enfim, tem a república que você vai escolher também tem que estar de acordo com o que você pode gastar, né? E em Viçosa, pelo menos em Viçosa, vou falar do que eu conheço, você tem opções variadas, mais perto da universidade, um pouquinho mais distante, você vai querer quarto compartilhado, quarto sozinho, você tem que pensar na sua realidade financeira para fazer essas escolhas também. E não é fazer escolhas piores, são só escolhas de acordo com aquela realidade, né? Daquele momento. Eliane, tem uma pergunta para você aqui no chat do Pedro Henrique. Ele falou que vi pelos dados que InvestPrev sempre rendeu mais que os índices de mercado. Para os próximos anos, a expectativa é continuar com esse cenário? E o Gabriel pergunta se os estudantes, né, nós estudantes, podemos fazer o plano e se tem um valor mínimo, como isso funciona. Eliane, seu microfone não está.
Um minutinho, pessoal. Agora abriu, NR. Sim. Meu microfone voltou? Bem baixinho. Tá baixo. Agora sim. Agora Tá me ouvindo? Deixa eu só ler a pergunta de novo, que eu perdi. A expectativa para os próximos anos. Sim, a expectativa é continuar, tá? Com bons rendimentos para os próximos anos. Inclusive, a gente está diversificando bastante o plano. A gente colocou segmentos no exterior, bastante investimentos no exterior, colocou também segmentos diversificados, tá? A gente está com um patrimônio bem interessante nele agora. Então, eu acredito que nos próximos anos a gente vai estar aí bem atrativo, tá? Até com rendimentos superiores aí à taxa Selic, que é o índice dele, tá? A outra pergunta do Gabriel, eu vou aproveitar e responder também, se ele pode complementar. Sim, o plano de previdência do agro ele pode ser feito por estudantes também, até via monetária, né? Nós temos uma parceria com a monetária, então qualquer estudante da UFB pode se associar, e esse plano tem um valor mínimo que é de R$50 por mês, é um investimento mínimo que pode ser feito, né? E se começa a constituir esse fundo, ele fala uma espécie de poupança com uma rentabilidade bem maior. E ele tem também opções não só de recebimento, de complementação de aposentadoria, né? Como ele falou, para metas mais curtas, de médio prazo também, ele é um investimento interessante, porque ele pode ser, os benefícios dele podem ser resgatados já num tempo menor. Então, como o Alisson deu o exemplo da questão da formatura, né? Para quem está começando, mas já sabe que vai querer fazer a festa de formatura, é uma boa alternativa. Assim, você tem um período de acumulação interessante, você vai ter uma rentabilidade, né? O dinheiro vai render nesse período, não vai ficar só guardado, e lá na frente você pode resgatar e utilizar para pagar a formatura, para pagar um intercâmbio, dependendo da profissão, para fazer uma pós-graduação ou iniciar o próprio negócio de acordo com o plano que cada um tiver. E é interessante, assim, vocês começando na UFV, tendo esse período, né, que está à distância, mas quando estiverem mesmo em aula presencial, vocês vão ver que tem muitas oportunidades, assim, dentro da universidade de projetos de extensão, mesmo de pesquisa, que tem bolsa, às vezes a bolsa parece pequena, mas, assim, para começar, fica muito bacana, né? São oportunidades que a gente pode aproveitar, vocês vão poder aproveitar para começar a constituir mesmo essa reserva para realizar os planos de vocês. E ter esses planos também, né? Como ele falou, né? Já pensar no que você quer fazer, seja para, como eu falei, para um intercâmbio, seja para começar um próprio negócio quando formar, seja para ir em congressos, né? Ou para ir em festas também, que não falta, né, nas cidades, mas já saber. É só não cair na tentação do Alisson, que ele falou de passar o ingresso da festa no cartão. Então, assim, tentar, né, usar o cartão para outras necessidades. E se não der para ir em uma festa, vão ter muitas outras, né? Abrir mão de algumas, em alguns momentos, é a melhor decisão
para poder ir em outras com mais tranquilidade, né? Não aprendam do jeito mais difícil, pessoal. E a gente, uma coisa bem interessante também é que, assim, a gente está sempre à disposição, a gente tem o comercial, sabe? Aqui é uma pessoa que pode conversar com vocês, mostrar detalhes, mostrar todas as informações disponíveis do plano, todo o histórico. Eu vi aqui também a Gislaine, né, perguntou o histórico anual. Esse ano de 2021, que a gente está aí em plena ainda, né, rebate da pandemia, a gente está com o plano, deixa eu até conferir aqui, a gente está com o plano 1,06 contra 0,97 da Selic, então a gente está acima do CDI nesse ano. Historicamente também a gente está bem acima do CDI. Em maio a gente ficou com 0,90 contra uma Selic de 0,27, então assim, historicamente a gente tem ficado acima, né, da meta. O nosso plano tem performado muito bem. Nós aqui da gerência de investimentos, né, nós temos buscado investir no exterior, investir em fundos sempre, assim, né, com expertise maior. Então, às vezes, a pessoa que coloca aqui um recurso até baixo, né, porque às vezes não tem também muito recurso, às vezes não tem nem interesse em pesquisar mais, só que quando a gente junta um pouquinho de todo mundo, a gente consegue um montante maior, e com esse montante maior a gente consegue colocar em fundos melhores. Então, é isso que a gente tenta fazer, né, pegar um pouquinho de todo mundo e colocar em fundos melhores, em fundos qualificados, em fundos profissionais. Então, é nesse sentido que a gente tenta buscar aqui, né? Colocar mesmo, juntar um pouquinho de todo mundo e profissionalizar isso e juntar com profissionais certificados, qualificados dentro da empresa para mudar isso, mudar a realidade de todo mundo, né? E levar um pouquinho da nossa expertise para dentro da universidade também, né? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem ligar, mandar e-mail, a gente está sempre à disposição também. Só para complementar também a resposta da Mônica para o Gabriel, qualquer um pode fazer parte desse plano. Basta ter algum vínculo com a universidade, os estudantes, eles podem se tornar sócios participantes da Atlética Monetária, que aí vai te dar o direito de se inscrever no plano. Esse sócio, ele é exclusivo para aqueles que têm interesse do plano previdenciário e não tem custo. O melhor é isso, os únicos, não posso chamar de gasto, porque não é um gasto que você vai ter, é um investimento, né? A única coisa que você vai ter que fazer é os R$50 mínimos. Mas a própria Atlética também, nós temos o outro plano de sócio, que é o sócio torcedor, que te dá direito a desconto em várias lojas por Viçosa, fora os nossos produtos, ou em eventos, te dá preços diferenciados, sempre vai ter algum descontinho. Esse tem custos, tem um plano mensal, tem um plano semestral e tem um plano anual, mas que, em compensação, além de te dar o direito de fazer parte do plano de investimento, você vai poder aproveitar desses descontos. É isso, pessoal, assim, dentro do que a gente tinha planejado. Então, para finalizar, se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade, né, pode enviar no chat, mas se não, vou pedir para o Antônio, para o Alisson, para a Eliane, a gente já falou um pouquinho disso, mas para vocês reforçarem, assim, se vocês pudessem dar uma dica, um conselho para o eu calouro, né, de cada um de vocês, para a versão calouro de vocês, relacionada a finanças, o que vocês diriam? Bem, então eu primeiro. Primeiro, eu diria para continuar com o controle financeiro, continue fazendo do jeito que tinha feito antes, fez certinho, mas poupe um pouco mais, poupe um pouco mais e invista mais também. Guarde um dinheirinho, porque pode ser não a curto prazo, mas às vezes em médio ou longo prazo,
pode utilizar para alguma outra coisa. E é fácil controlar isso aí dentro da universidade. Aproveitar esse período, né? Alisson? Eu diria, tenha responsabilidade financeira na sua vida. Porque, às vezes, hoje eu tenho controle total sobre as minhas contas, mas naquela época, né, um pouquinho de problema financeiro lá no início da sua graduação, às vezes pode se arrastar para além dela. Então, ter responsabilidade dos seus gastos, da sua vida financeira, do que você quer no seu futuro. Não se comprometa por desejos passageiros. Eliane falou bem sobre essa parte de, às vezes, cair na tentação de adquirir bens supérfluos, né? Tenha responsabilidade financeira. Eliane, você tem também uma pergunta, se pudesse ter vontade para responder também de uma vez. Eu vou responder primeiro aqui. Tem alguma taxa sobre o rendimento, a gente tem a taxa de administração. No caso da retirada do dinheiro, tem a tabela de imposto de renda, tá? Essa tabela depende do regime de imposto de renda escolhido. Essa tabela, ela depende do regressivo ou progressivo, e do tempo também. Então, isso a gente poderia até depois mandar, porque tem algumas regras bem específicas. Aí, se você quiser depois deixar seu e-mail, a gente pode mandar, porque, assim, são bem grandes mesmo, mas a taxa de administração, ela é bem baixinha, ela é de 0,8 ao ano, Mônica, você pode confirmar para mim? Deixa eu até ver aqui. É isso mesmo, é 0,8 ao ano, 0,06 ao mês. Mas não tem nenhuma outra taxa, até porque o Agros, ele não tem fins lucrativos. Então, assim, não tem taxa de carregamento, então toda a rentabilidade líquida ela vai para o participante, tá? Que não tem fins lucrativos e nem taxa de carregamento, todas as demais rentabilidades ela vai para o participante. Essa taxa de imposto de renda, isso é de governo mesmo, tá? Sobre a minha dica, que eu diria para Eliane Caloura, confie nos juros compostos. Eu acredito que eu começaria a investir lá atrás, o tempo, assim, faz toda a diferença, sabe? Eu vi um exemplo de uma pessoa que começou a investir cedo e uma que começou a investir tarde o mesmo valor, e a diferença que isso faz na vida de uma pessoa. O juros sobre juros, ela faz toda a diferença, assim, eu acho que eu acreditaria mais nisso. Os juros compostos, eles são fantásticos quando estão do nosso lado, sabe? Assim, quando não são dívidas, né, Alisson? Então, eu acho que eu confiaria mais nos juros compostos, se eu fosse Caloura hoje. Beleza, obrigada, Eliane. Eu tenho que aprender essa dica também. Nunca é tarde, gente. Nunca é tarde. Não, a gente vai sempre aprendendo. Pessoal, era isso, então. Que bom que vocês vão ter oportunidade de estudar na UFV, Universidade Federal, que não tem mensalidade. Acho que é uma coisa importante da gente pensar também, que às vezes a gente não tem dinheiro no momento. Algumas coisas que a gente falou pode parecer um pouquinho distante, mas a gente já está começando, vocês já estão começando com uma vantagem, de certa forma, né? Então, tendo essa oportunidade de estudar numa excelente universidade, todos nós que estamos aqui falando com vocês tivemos essa oportunidade, ou estamos tendo, né? O Antônio, no caso, está na graduação,
Então, a gente tem a oportunidade de aproveitar de muita coisa sem custo adicional, assim, sem custos, né? Coisas que têm custos, mas que não estão sendo pagas diretamente por vocês. Então, tentem aproveitar essas oportunidades que a universidade vai dar para vocês, né? Sejam muito bem-vindos ao FV, desejo muito sucesso para vocês, acho que em nome do Agros, posso falar, a gente espera encontrar vocês pelo caminho, pelas retas, né, de todos os campos aqui. Como a Eliane falou, a gente está à disposição quando vocês estiverem nas aulas presenciais, Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba, a sede do Agros é em Viçosa, mas a gente tem unidade de representação em Florestal e em Rio Paranaíba. Se tiverem qualquer dúvida, quiserem conhecer um pouquinho mais sobre previdência, né, já podem entrar em contato com a gente, conhecer um pouquinho mesmo, fazer simulações, pensar em quando vai ser esse momento de começar a investir, que o momento é já, né, como a Eliane falou. Quanto antes a gente começa, mais o tempo trabalha a nosso favor. O site do Agros, se vocês quiserem conhecer, é www.agros.org.br. Eu vou escrever aqui no chat, se vocês quiserem ver. A gente tem também um perfil no Instagram e no Facebook, que é o Agros Prev Saúde. E o vídeo dessa roda de conversa vai estar disponível no nosso site. Eu acredito que também no site oficial, né, do Integra Calouros. Então, se vocês quiserem rever, ver as dicas, a apresentação da Eliane, lá com aquelas, o princípio SMART, tudo isso, se vocês quiserem rever depois, compartilhar com um colega, com algum amigo, para vocês aprenderem, né, trocar essas experiências, fiquem à vontade, né? Acho que até amanhã a gente já deve disponibilizar no site do Agros e logo deve estar no evento oficial também. Era isso, mais uma vez, parabéns para vocês que vão começar essa caminhada pelo FV, muito sucesso, boa sorte para vocês, e a gente se encontra em outros eventos. Boa tarde para todo mundo. Obrigado, pessoal, boa tarde e sucesso aí. Boa tarde. Boa tarde. Eliane? Eduardo?